Fala, arquiteto empreendedor! Seja muito bem-vindo ao 6º episódio da 3ª temporada do podcast Arquiteto Empreendedor. O podcast Arquiteto Empreendedor está sendo gravado nos estúdios Clube Casa, com o podcast Clube Casa, no canal de programas de podcast, que a gente tem o prazer de estar trazendo aqui conteúdos voltados para o setor de arquitetura, decoração, design de interiores. Bom, o programa Arquiteto Empreendedor, a gente já vem nessa 3ª temporada construindo uma história com alguns profissionais que já são ícones no mercado, que já trabalham há muito tempo, já tem uma atuação muito bacana no mercado de arquitetura e decoração. E hoje a gente vai trazer uma convidada super especial para falar um pouquinho da parte de gestão. Ela que veio do mundo mais tributário, do mundo de advocacia, do mundo do direito e começou a construir dentro da arquitetura, dentro do design, uma nova linha na parte de mentorias. Estou mais uma vez com o meu amigo Vitor, o autor do livro Arquiteto Empreendedor. Fala, Arquiteto Empreendedor, com o objetivo aí do podcast de levar para vocês um pouco mais de conhecimento, troca de informação e fortalecer o mercado com tudo que acontece nos bastidores. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar esse programa com essa convidada querida que o Lucas vai anunciar para vocês. E hoje, para falar um pouquinho dessa construção do Arquiteto Empreendedor para vocês, estamos com Ana Paula Belésia. Seja muito bem-vinda, Ana. Ana que tem mais aí de 8 anos de atuação como designer de interiores. Como eu falei, veio do mundo tributário, veio do mundo do direito. E vai contar um pouquinho dessa mudança, vai contar um pouquinho da sua história. Então seja muito bem-vinda, Ana, ao podcast Arquiteto Empreendedor. Obrigada, meninos. É um prazer estar com vocês, conversar com todo mundo, conversar com os nossos colegas arquitetos, que às vezes a gente não consegue por causa da correria, né? Atingir também os estudantes, quem está se formando, que às vezes fica perdido no mercado. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho de conhecimento e vai ser um papo, acho que muito gostoso, porque a gente já começou a conversar nos bastidores e rolou muito legal. E como a gente falou já nos bastidores, né? Tudo é questão de desenvolvimento humano, né? Que é uma coisa que você gosta muito. Que a gente já conversou. Então, começa contando um pouquinho da sua história, o que te trouxe para o mundo, para o mercado Arq Decor, o que te trouxe a ser design de interiores, e aí a gente vai construindo em cima disso. Legal. Então, eu vou começar com a minha trajetória, mas para que ninguém se desligue da gente, para que a gente fique com essa audiência até lá, né, no alto, até o final, eu vou contar uma pérola, uma frase que eu amo de paixão, que não há CNPJ forte com um CPF fraco. Então, eu acho que isso a gente já introduz aí uma mudança de mentalidade. A gente tem que ter, os arquitetos têm que ter uma mentalidade de empreendedor para que realmente o CNPJ se fortaleça e ele consiga escalar, né? Então, o CNPJ tem que estar forte, mas o CPF tem que estar muito mais forte, né? Então, muito engraçado que você falou de uma coisa agora que a gente não tinha falado. E é uma coisa que o Lucas, ele traz muito, não só para a empresa como um todo, mas para as pessoas próximas dele. E o planejamento financeiro da pessoa física, estar bem consigo mesmo, é importantíssimo para a extensão do nosso eu na empresa. E aí, seria legal você contar a sua trajetória da parte de advocacia, trazendo o quão isso foi importante para você nessa descoberta. E vim falando do seu escritório, o ponto de virada de chave. Legal. Para você. E aí também entra a parte de PJ e PF, né, da pessoa física e da jurídica, como elas têm que estar separadas, e tudo isso entra lá na gestão de custos do escritório, que eu acho que é o pilar fundamental, né, do arquiteto e empreendedor, né? Então a gente vai chegar lá então. Então não vamos atropelar, vamos começar do comecinho. Eu fui agora, 25 anos, eu estou formada como advogada, né? Então eu dei baixa na minha OAB agora em dezembro, de 25 anos, mas eu atuei durante 15 anos da minha vida no direito, né? E atuando no direito eu fiz minhas pós, meus cursos, um deles foi Direito Tributário, com o maior tributarista do Brasil, Dr. Ives Gandra, fiz Direito Processual também. E depois de um tempo, a gente vai sempre se fortalecendo e crescendo nessa área. Então, o direito eu gostava muito, achava que tinha nascido para aquilo. Hoje em dia, a gente vê que a nossa formação tem que ser extremamente ampla em todos os setores, né? Para a gente ser competitiva, ser interessante, né? Tá sempre com o cliente, com a nossa agenda cheia.
crescer no mercado, ser contratado por qualquer empresa, a gente tem que ter uma formação global. Mas na minha época, eu me formei para ser aquilo. E por fim, nos últimos 5 anos do direito, quando eu comecei a estudar para concurso público. E no último concurso que eu prestei, foram quase 5 anos, eu fiquei por 1 ponto. Né? E o ficar por 1 ponto me desestimulou muito. E realmente eu entrei numa depressão, num repensar de carreira, de vida. E eu passei a rezar, como eu rezava para passar no concurso, eu passei a rezar para que Deus me encaminhasse porque Ele achava melhor para mim, né? Onde eu iria me encaixar e ajudar mais pessoas. 1 ano depois, eu me deparei com design de interiores. Do nada, eu fui pega pela mão e fui até uma escola de design de interiores. E amei, né? Assisti uma aula e amei completamente. E fiquei alucinada por aquilo. E, resumidamente, não vou nem contar toda a história, porque tem uma pegada bonitinha aí, mas eu fiquei apaixonada e comecei a fazer o design, tá? Para começar, teve um porém aí. Mas eu fiz. Entre esse tempo do direito e do design, eu também fiz um outro curso voltada para negócios. Na GV, eu vinha 2 vezes por semana para São Paulo. Eu sou de Sorocaba, né? Falo R, vocês vão aguentar o meu R hoje porta, aqui. Porteira e a portão. Porta. Então, eu vinha para São Paulo, fazia um curso na GV de negócios. É como se fosse um MBA, ele já não existe mais, mas eu mexia justamente com o quê? Com a parte de lucros, entrada e saída, a parte empresarial muito forte também. Então, eu já tinha visto no tributário e eu reforcei um pouco mais na GV quando eu fiz esse curso. Na parte de advocacia tem muito o cálculo de horas, né? O advogado, ele trabalha por hora trabalhada, né? Não sei Tem os honorários, né? Sim, os honorários, mas daí é um outro tipo de cálculo diferente do nosso, sim, né? Sim. E, na verdade, naquela época, eu mal entendia de gestão mesmo como eu entendo hoje, né? Mas os cálculos dos honorários eram um pouco diferentes do que a nossa hora trabalhada hoje, né? Então, foi isso. Comecei a fazer o design de interiores. Com 6 meses que eu já estava fazendo, começou a aparecer alguns trabalhos para eu fazer. Eu ia fazendo meio, deixando claro, lógico, porque a gente tem que ter uma formação completa para atuar, né? Mas eu vi que o negócio rolava, porque tinha mercado e era minha veia. Eu estava me encontrando, conversando com mais pessoas, vendo o belo, né? Então, eu sou de uma família que tem artistas, então eu tenho uma veia artística forte e também tenho uma veia empresarial muito forte, porque meu pai foi um grande empresário, tá vivo ainda, mas agora só está aproveitando, aposentado, aproveitando a vida. Outro momento mas ele sempre foi empresário, então ele já teve 5 empresas ao mesmo tempo, é um cara super dinâmico. E queira ou não queira, a gente puxa muito isso, né? Parece que, por mais que você queira negar o seu passado, ele vem à tona. Quando você tem um passado maravilhoso... a experiência que a gente vive, né? Então, apresentada diversas coisas, você começa a ver que aquilo existe. Exatamente. Então, sabendo que existe, você consegue focar mais. Né? E se você tem uma base maravilhosa, como eu tive, de pai e mãe, e sempre inovaram, sempre trabalharam muito, lógico, não podia ser diferente, sair diferente, né? Então, daí no design, comecei. Logo que eu me formei no design, eu fiz um curso de gestão. Eu fiz um curso de gestão pela BD, era com a Paula Neder, arquiteta muito famosa do Rio de Janeiro, foi maravilhoso. Mas ainda eu estava pisando em ovos, porque eu estava em home office, né? Então teve algumas coisas que eu não estava madura suficiente, porque era um mundo muito novo para mim. Não eram 5 anos de arquitetura, né? Foram 2 anos de design, então um pouco menos de formação. O conhecimento ainda não era tanto, não era tanto. Do dia a dia, né? Legal. E daí... Você já logo abriu um CNPJ ou não? Isso também veio depois? Isso aí vem tudo depois. E daí fui no mundo do design, fui crescendo, mas eu falava a máxima que era ótimo ficar em home office. E eu realmente não ligava, porque o meu home office era muito bem estruturado. Eu tinha realmente uma sala dentro do meu da minha casa, só que eu moro em condomínio fechado. Muito engraçado, uma sala dentro do meu escritório, porque ela tem a casa dela como escritório, ela teve mesmo. Isso é legal. Só que assim, eu morava em condomínio fechado, moro em condomínio fechado, e eu vi que com o passar do tempo,
por mais que eu recebesse muito bem meus fornecedores e meus clientes, como a gente recebe muito pouco, no começo eu ia muito até a obra, eu ia muito até o cliente e com o notebook eu levava e já fazia apresentação. Mas quando precisavam vir para casa para uma reunião mais demorada, eu recebia bem também, porque eu estava na minha casa, né? Uma estrutura melhor. Porém, eu vi que eu não estava conseguindo crescer. Veio a pandemia, continuava em casa, então o primeiro ano da pandemia, que foi um pouco aterrorizante para muitos, logo o nosso mercado começou a crescer demais, né? Porque as pessoas precisavam da reforma. E nisso eu vi que eu precisava crescer, que não dava para eu continuar naquela estrutura, que eu precisava ter os meus bracinhos, eu precisava ter mais estagiários, e eu estava com estagiários, com prestador de serviços, na verdade, né? Com pessoa jurídica prestando serviço para mim, só que à distância eu via que não rolava. Eu precisava crescer. E daí tem gente que às vezes me pergunta, Ana, quando que eu vou crescer? Você vai sentir. Né? O crescimento é natural, você vai sentir. Só que, lógico, depende do teu posicionamento, que você já vai construindo. Eu tenho, em todas as palestras que eu faço, eu sempre trago e reforço aqui mais uma vez. Não existe empresa grande que cresça sem pessoas, né? Então, a gente não consegue construir alguma coisa, não consegue fazer com que eu saia do ponto que eu faturo, sei lá, 10 mil reais por mês para faturar 1 milhão, para faturar 10 milhões, se não tiver gente para a gente poder fazer as coisas e distribuir as coisas dentro da empresa, né? E a frase clichê que todo mundo usa, que é o quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá acompanhado, é extremamente verdadeira e aplicável ao nosso mercado. A gente precisa de pessoas. Você trouxe aqui no nosso bate-papo, que eu achei muito legal, você falou um avatar transformado, isso me marcou, até anotei no papel aqui. Você foi uma pessoa, em outros podcasts, em bate-papos que a gente vem tendo, a gente percebe o quão o arquiteto ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa conhecer e entender de várias áreas distintas, né? E aí, é claro, fica nítido, assim, a quantidade de curso em diferentes áreas que você fez, o quão você foi se especializar para trazer isso para dentro da sua empresa hoje. Só que é muito engraçado, todo arquiteto ou designer de interiores profissional que teve um momento de virada de chave, ele buscou, certo, isso sendo multifacetário. Mas eu gostaria que em todos os podcasts a gente está fazendo essa pergunta específica. Quando que foi a sua virada de chave e o que te fez transformar? Que você estava falando, né? Que você saiu do home office e teve essa virada. Quando que isso aconteceu com você e como que foi? Vamos lá. E é legal porque fica, né? Muitos podem, às vezes, se espelhar, modelar, que é o que a gente mais tem que fazer, né, gente? Modelar o outro de sucesso, estar junto com outros de sucesso, né? Que as aves da mesma plumagem voam juntos, que a gente é a soma dos 5 que a gente convive, a gente tem várias, e não é teoria não é frase jogada não, e hoje em dia, é uma verdade. Alguém no mundo já fez e você consegue ter acesso muito mais fácil também, né? E eu falo que o meu crescimento também foi modelando outras pessoas de sucesso, foi porque eu comecei a ficar inconformada, e a gente tem que ser um eterno inconformado. Né? Eu estava inconformada com a minha situação em casa. Eu comecei a querer sair do meu... Só um parênteses aí, às vezes o ser inconformado não quer dizer que está ruim ou que está com problema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que pode ser melhor. Porque as pessoas às vezes acham que eu tô inconformado porque está dando errado. Não é porque está dando errado. De forma alguma, porque tá bom, mas eu quero melhor. Você tem que sempre ressignificar as coisas, né? Exato. Você tem que ir para um lado positivo, estou inconformado, posso melhorar em tal coisa. E ir atrás e buscar a melhoria daquela técnica que você ainda não tem, porque a gente estuda o tempo inteiro, não tem como parar. Né? Não só estuda, como coloca um pouco a mão na massa e descobre para poder se gerenciar, né? Exatamente. E daí, colocando a mão na massa, a gente consegue ensinar os outros. É isso aí. Né? Porque a gente não é só de livro, não é só de teoria. A gente realmente pratica e vai para ação, que é o que precisa. Mas voltando lá no Avatar Transformado, que você me perguntou da virada de chave, aconteceu isso, realmente eu precisava crescer, e para a gente crescer, a gente tem que empreender, isso é uma verdade, não tem como não empreender.
E às vezes as pessoas perguntam, Ana, mas eu não tenho condição financeira de contratar alguém, isso, aquilo. Gente, são todas crenças que a gente coloca na nossa mente. A gente tem como crescer sim, há possibilidade. E lógico, aqui a gente ia ficar umas 5, 6, 10 horas falando, né? A gente tá meio que soltando, a gente vai dar uma alinhavada em tudo, mas não dá pra gente explicar tudo, né? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes em 50 minutos. Mas a gente tem que ter isso de tá aprimorando, tá inconformado, peraí que eu perdi, que eu tava conversando. Não, e a gente falar de realmente crescimento dessa parte. O que você entendeu que foi esse ponto que, não, eu preciso crescer e é isso que é a chave que a gente vai usar. E a minha virada de chave foi quando realmente eu precisava expandir e contratar. Mas daí eu não sabia como. E eu já não lembrava mais do curso de gestão que eu tinha feito lá atrás, né? Que foi logo quando eu me formei. Foi quando eu procurei um novo curso de gestão de escritórios de arquitetura e design, com mentoria, né? E isso que foi que me pegou pela mão, porque a mentoria pega a gente pela mão, né? Que é diferente de um livro, que é diferente de uma imersão, que é diferente de você escutar aquilo um dia. Por quê? Porque daí as aves estão todas no mesmo lugar e a gente troca muita experiência, como está ocorrendo aqui hoje, né? Vários passam por aqui, trocam as experiências e isso enriquece a alma de alguém. Inclusive a nossa, que está aqui te ouvindo. Ah, que bom, que legal. E é isso. Fiz um excelente curso de gestão e foram dia 5 de janeiro de 2021, foi quando eu, com uma conversa muito com Deus, que a gente tem que ter esse lado espiritual também, a gente tem que desenvolver um monte de área da nossa vida, né? A mentalidade do empreendedor nunca pode descuidar da atividade física, da atividade espiritual, né? A gente é um plus ali, pra gente se sustentar por muito tempo. E uma conversa com ele falou, Ana, não adianta você ficar na sua casa e não procurar um imóvel, um aluguel, porque senão você vai continuar aí. Eu falei, meu Deus, preciso ir para ação. Fui para ação, deu tudo certo, achei o que eu desejava, aliás, foi muito além do que eu desejava. Hoje a gente está com o escritório no ponto mais nobre de Sorocaba. Que legal. A gente tem um nome visível, que era o meu sonho, mas eu tinha medo de ir para uma casa de assalto, disso aquilo, de ficar muito sozinha e tal, e por fim eu consegui ir para um prédio muito bonito, espelhado, onde eu tenho meu nome visível na rua, e isso é muito legal também, porque faz parte, ajuda no meu posicionamento, ajuda na minha autoridade, isso é muito legal. Então, a mudança de escritório mudou minha vida. O que eu trago sempre que a gente também coloca no livro, muito que não existe planejamento estratégico sem planejamento financeiro, né? Então, a gente precisa sempre entender, faz sentido eu ter um escritório? Faz sentido. Isso vai fazer eu crescer. Então, se vai fazer eu crescer, passa a ser estratégico. Mas eu consigo ter esse respaldo financeiro, eu consigo através, você viu como você comentou desse mundo mais tributário, você entendia já dessa parte de custos, de análise financeira, tudo mais, e isso te ajuda a potencializar, realmente poder dar o primeiro passo, né? Porque às vezes as pessoas querem muito que aconteça com elas, sem elas darem esse primeiro passo. Exatamente. Então, eu quero crescer, mas eu não quero sair do quentinho aqui da minha casa. Tão bom. Eu quero fazer alguma coisa, mas não quero me pôr à prova com relação a isso. E às vezes a gente precisa dar esse primeiro passo, claro, sempre de forma estratégica e pensando também pautada financeira, porque se eu tenho isso planejado, no livro, um dos 7 P's que a gente traz é o P de planejamento, né? Que é realmente eu saber aonde eu quero chegar lá na frente, que aí eu pego um pouco do gancho do que o Vitor falou no começo. Eu também preciso saber da minha pessoa física. Então, tá quentinho, tá gostosinho aqui na minha casa? Tá gostosinho, mas é isso que eu quero pro resto da minha vida? Daqui 10, 20 anos, eu vou continuar aqui na minha casa sozinho, só eu fazendo isso? Será que é isso que a gente tá querendo? Ou será que a gente tá precisando eu não estar na minha casa, ou eu usar a minha casa pro meu bem e não pro meu trabalho? Então, esse tipo de motivação, a gente tentar sempre trazer para a realidade, trazer para o planejamento e conseguir construir as decisões que a gente quer tomar, pessoa física e pessoa jurídica, né? Se você vai para uma academia e continua carregando o mesmo pezinho, o mesmo 1 quilo de quando você começou, você nunca vai criar musculatura nenhuma. E no mundo do empreendedorismo também é a mesma coisa. Você tem que se colocar à prova, você tem que tentar um peso mais alto, um nível acima, um exercício mais difícil para você criar musculatura, criar a tua casca e você vai dando esses saltos de crescimento, né? Perfeito. Do ponto A para o ponto B, a gente tem uns platôs que servem para a parte de conhecimento.
seja de gestão financeira, estratégica, o que for. E você consegue atingir o B, mas não é do A para o B uma reta sem fim, não é assim, né? Não é ascendente. Você vai, mas você tem que, nessa ida, você tem que ir se preparando. E o financeiro, que foi o que você tocou, e que também fez parte dessa mudança minha, é que nesse 1 ano da pandemia que eu estava em casa e que eu já estava inconformada e incomodada, eu comecei a poupar. Mas qual que era o grande problema, Lucas e Vitor? É que quando a gente é home office, a gente não se entende como empreendedor. E a gente é empreendedor. Então, o que você faz? Quando você é home office, você não se preocupa em fazer as suas entradas e saídas de valores, você não se preocupa em colocar um valor de aluguel, um valor de água, porque você fala assim, mas eu estou na minha casa, esse quartinho aqui, então se eu pago 5 mil de aluguel, esse quartinho vale R$200, a minha luz vem R$200, então eu vou pôr 30. Gente, tá errado. Você tem que começar a planejar a tua vida financeira, mesmo estando em home office, como se você fosse uma empresa. Então, eu tenho que colocar lá um aluguel de 2.500, de R$1.000, na região 1.500, que eu quero ter meu escritório, quanto ele custaria esse aluguel? Ele custaria 1.500, então eu vou pôr 1.500, a água custaria X, a luz, a internet, uma série de coisas. Ali você vai ver, bom, então eu tenho que ter R$6.000 de custo, eu vou ter. Tá, meu custo fixo, mais ou menos 6. Porque quando você visualiza os seus números, você vai falar, nossa, então eu tenho que fechar muito mais projeto. Então eu tenho que captar, não vou mais esperar o cliente bater na minha porta, né? Porque isso é o maior erro, né? Da maioria dos pequenos empreendedores que acabam em 2 anos fechando, desistindo de uma profissão que ficaram 5 anos estudando, passando a noite acordado, entregando maquete, Gente, jogar fora 5 anos de aprendizado, né? Por quê? Porque não se planejou isso. Então, você tem que se ver como empresa desde o começo. E isso eu fiz. Mesmo sem o curso de gestão, mas com base no curso de gestão que eu tinha tido lá atrás. Eu tinha ficado muito ainda em mim. E eu fui fazendo esse planejamento, e a hora que eu resolvi realmente abrir o escritório, eu tinha um alto caixa. Porque a gente tem que fazer o caixa. É lógico que aqui não dá para explicar todos os mecanismos, né? Claro. O percentual que a gente tem que deixar por mês, né? A retirada, a gente tem prolabore. Bom, é uma série de coisas que se der a gente conversa. No livro tem muita coisa lá, tudo detalhado. Exatamente, a gente comunga da mesma ideia, exatamente isso. Então, é um bate-papo mais demorado. Mas eu me preparei financeiramente, eu abri. E quando eu abri, que eu dei esse salto, não foi fácil, né? Não é fácil para ninguém. Não caiu 50 clientes no mesmo dia não e falou... cai, mas eu já vinha trabalhando nas redes sociais, no marketing, etc e tal, no meu posicionamento, deixando de pegar trabalhos um pouco menores e já começando, principalmente publicando os maiores, né? Para a gente já atrair o público que a gente quer. Aí eu me preparei, mas assim, eu falo, em 1 ano, né? Em poucos meses, de uma estagiária eu fui para 4. Eu cheguei no meu escritório, tinha só notebook. Até a minha estagiária trazia o notebook no primeiro mês. Depois de 2 meses, eu já tinha todos os computadores, avião, né? Que a gente fala que a gente tem aviões dentro do nosso escritório. Eu aumentei minha estrutura muito rápido. Né? A gente teve um crescimento muito rápido, enorme, óbvio que o mercado... Antes, né? Só para hoje você faz cerca de 70, 80 projetos no ano, no né? ano, todos de design de interiores, a grande maioria residencial, né? A maioria residencial, eventualmente clínicas. E também a gente vai nichando com o tempo. No começo tem que ser tudo generalista, é legal, né? Porque você também tem que fazer virar. A gente fala que é a estratégia diamante, né? Primeiro você abre, aí vai entendendo o que de fato faz sentido e depois você começa a convergir, fechando para poder lapidar. É engraçado eu ouvindo vocês comentarem dessa parte de crescimento, né? É muito engraçado que a gente tem que... cada um tem o seu tempo de crescimento e os steps, o seu step de tempo para alcançar a sua realização, ele diverge às vezes do arquiteto que está iniciando ou daquele arquiteto que já tem um sucesso tão grande quanto o seu. E uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que fortalece muito o podcast, que foi a frase que você iniciou, que você tem que ter uma estrutura de um CPF bacana, ser dono de si, né? Eu acho que o CPF é ser dono de si, para você criar um CNPJ forte e estabelecido.
se eu fosse dar um conselho ou direcionar alguém, a pessoa que está nos ouvindo hoje, eu que passei um tempo na minha bolha aqui escutando vocês falarem, é que tem o tempo certo para todo mundo, só que é bem importante duas coisas que eu ouvi na fala de vocês. Se planejar, se organizar financeiramente e se colocar para ação. Não adianta você só querer e você ter só a conversa com você. Você tem que planejar, se organizar financeiramente e dar o passo. É muito nítido você falando da sua trajetória, os aviões que você tem dentro do seu escritório e o que você está construindo. Então, os tetos de realidade também mudam. Às vezes, tem arquitetos que estão no momento de não crescer mais, mas às vezes diminuir a estrutura e ter uma melhor qualidade de orçamento e faturamento para dentro do escritório. Eu conheço escritórios que têm 18, 20 projetos em cadeia, né? Que eu acho que isso acaba acontecendo com você. Todos, a gente tem que saber uma gestão de processos e de prazos ali acaba também. Acontecendo com você. Mas se você não se organiza da forma que você está comentando, quando o escritório ele cresce do jeito que você está comentando, chega um determinado momento do crescimento do escritório que ele não vê como ele crescer mais. Porque sair do ponto de 4 a 3 clientes para o ponto de 8 a 12 é um salto, isso traz estrutura e meio que começa a verticalizar os processos dentro do escritório e a gente cresce financeiramente. Desse ponto para o próximo, que é o que a gente comenta dentro do livro, se os processos não estão definidos, a gente não se organiza, o próximo step ele fica mais complexo de ser atendido. E muitas vezes são dois caminhos, né, que a gente enxerga. O primeiro caminho é melhorar a produtividade e aumentar a lucratividade. É uma coisa que você comenta Escalar. Que você... O que não significa, se você tem muitos projetos, ter muitos projetos não quer dizer nada, não né? quer dizer sucesso financeiro, não quer dizer uma empresa lucrativa, porque é assim, faturamento é diferente de lucro, né? Que quase ninguém sabe também. Todo mundo acha, não, eu faturei tanto. Peraí, quanto você lucrou? Será que você lucrou mesmo? Você consegue fazer essa reserva, porque você tem que ter no mínimo para um escritório de 6 meses a 1 ano de reserva. Você tem essa reserva para quando o seu escritório estiver em baixa, você continuar no mesmo patamar e não perder noites de sono. Sim. E tudo isso é qualidade de vida. Por isso que eu falo, a gestão é incrível, né, gente? Muito. Eu sou extremamente apaixonada. Eu acho que eu falo com amor, porque assim, é muita coisa. Que às vezes você realmente quer pegar a pessoa pela mão e falar, olha, faz isso, isso deu certo, isso não dá. Não que a gente seja dona da verdade, né? A gente também aprende e modela com os outros. Mas a gestão financeira, ter esse preparo todo é muito importante, e até para a gente dar os outros saltos, como você falou, porque tem gente que fala assim, mas eu não quero crescer mais. A gente também pode trabalhar da seguinte hipótese, não quer porque você tem essa crença limitante de que se você crescer, você vai perder o seu tempo com a família, você vai perder a sua vida social, né? Porque a gente tem crença limitante. Limitante, a gente tem muito disso. Com certeza. Ou você não quer crescer porque você não tem organização. Porque se você tiver organização, gestão do teu escritório, você pode e deve crescer, gente. Existem duas formas. Se você não quiser, tudo bem, mas e você lembra pode. também que se você não cresce, você retrai. Porque o mercado está crescendo e está te atropelando. E é uma coisa muito importante que é a segunda vertente, que uma é você crescer em número de clientes e faturamento, isso não é lucratividade, mas você se manter com as mesmas quantidades de cliente e você melhorar a produtividade, organizar a estrutura e aumentar lucro, Ser isso mais é eficiente, crescimento. né? Também, isso é não eficiência. Deixa de ser. Então,
às vezes, Teu cliente recorrente, ele é mais barato para você do que um cliente que você tem que captar, fazer todo um esforço de marketing e tal. Então, de repente, você tem que implementar algumas políticas dentro do escritório, até para deixar tudo muito claro, ver a satisfação desse cliente e que ele se torne um cliente recorrente que ele tem um custo zero para você. O que trouxe a recorrência de clientes para o seu escritório para você ter esse crescimento? Bom, a entrega do projeto de excelência, isso a gente não tem nem que comentar, né? A gente não usa a palavra qualidade. Qualidade isso é indiscutível, Isso é indiscutível, é uma palavra que não existe pra gente. Então, eu acho que é sempre ir além. Quando eu falei que eu modelei outros escritórios para eu crescer, foi isso que aconteceu comigo, realmente. Eu via que eu estava entregando o executivo a quem? Eu via que as minhas imagens não estavam tão bonitas, porque eu fazia no V-Ray quando eu comecei, e demorava horas, e aí ficava, fazendo detalhezinho, e não ficava quadrado, não ficava bonito. Por fim, eu adotei outra plataforma, que é o Lumion, que por vezes a qualidade dele nem é tão melhor do que a V-Ray, mas ele é muito mais fácil. Mas aí o que eu fiz? Eu capacitei a equipe para entregar um melhor resultado daquela ferramenta que a gente escolheu para a gente. Então a gente vai dando esses saltos e eu fui modelando. Nossa, mas eu não posso entregar nessa pasta. Eu tenho que entregar um kit. Putz, tal pessoa entrega tal coisa. Então vamos. Como é importante modelar. Né? Eu falo que não a gente não tem concorrentes, eu sempre converso muito com a galera, já mudando de novo o viés aqui, mas eu falo que a gente não tem concorrentes, né? Concorrente, na verdade, se você for na etimologia, que eu amo a etimologia das palavras, eu já vou lá no âmago delas para realmente a gente interpretar, é concorrer a alguma coisa. Então, que delícia! Quando é gostoso a gente aqui, nós não somos concorrentes, nós estamos concorrendo para o bem maior de alguém, que é quem vai estar nos escutando certeza. E para o nosso crescimento, né? Porque você fala, você já está me agregando, eu falo, já agrego com vocês. E mercado tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo. Então, assim, a gente não tem concorrentes. Mas a gente tem um concorrente no significado de que eu vou modelar aquela pessoa. E tal pessoa está na minha frente. Porque, gente, se eu estou na página 10 e o coleguinha está na página 25, eu não posso comparar. Então, a comparação, ela não pode ser feita. Eu sei que é um mal de hoje em dia, da sociedade, mas... tem que ser da seguinte forma. Se ele tá na 25 e eu tô na 10, o que ele fez para chegar na 25? Pra mim faz sentido. É o que eu quero chegar lá em 25 dessa forma ou de outra forma. Ou eu posso chegar em outra 25. Um outro ponto Será que eu consigo, na minha página 20, já estar na 25 Exato. dele? Porque eu posso ir até muito mais rápido, né? E o que você comentou de processos e plataformas, a gente tem 2 P's no livro que também são esses, né? Então você falou, a gente fazia no V-Ray e passou a fazer no Lumion. Legal, são sistemas, são plataformas que automatizam alguma coisa que você já tinha de processo interno. Então, se a gente também sabe o que a gente consegue entregar para o nosso cliente, eu consigo entender o que vai me potencializar. Então, às vezes, sei lá, uma imagem no V-Ray ia demorar 24 horas para ser renderizada. Às vezes, no Lumion me demorou quanto? Exatamente. 3 horas? Legal, olha o tempo que eu economizei, olha o tempo de coisa. A hora trabalhada, né? Porque a gente deve cobrar por hora trabalhada. Então, olha a economia. Vou deixar um computador parado aonde 24 está a nossa horas? lucratividade? Exatamente aí, nos processos, né? Porque o escritório, ele tem que estar padronizado e a gente tem que ter processos replicáveis. Embora os projetos sejam diferentes, os projetos não são replicáveis, né? A gente tem a essência do nosso DNA, mas tudo que a gente puder replicar, a gente deve fazer e implementar desde que a gente é home office. Eu trago um ponto, às vezes, que a gente pensa, que assim, ele não é replicável, mas a experiência faz ser replicável. Sim. Porque, às vezes, as plantas, elas nunca vão ser iguais. As medidas são diferentes e tudo mais. Mas as soluções que você deu de acordo com algumas coisas vai ser um pouco replicável. Sim. Então, eu já fiz uma sala, sei lá, de 100 metros quadrados era a sala, que eu ambientei dessa forma. Então, aquilo te economiza tempo para poder tomar uma nova solução. Ou o contrário, às vezes eu peguei um apartamento inteiro de 30 metros quadrados. Então, se eu já fiz 2, 3 apartamentos de 30 metros quadrados, eu já sei que aquilo já vai automatizado. Feeling, né? É muito engraçado o que você está comentando. Isso acaba acontecendo até nos traços de
de desenvolvimento de projeto. Tem escritório que tem um traço que usa mais madeira, metal, tem outros que usam mais determinados produtos do que outros. E aí, quando você vai olhar os blocos de produtos de dentro dos escritórios, o que essa pessoa tem de referência, de material dentro das prateleiras, dentro do que ele utiliza para convencer e trazer soluções para o cliente, são blocos e soluções que ele vai adquirindo, né? Porque é multidisciplinar, né? Você vai aprendendo sobre os materiais, e aí você vai percebendo que ele não percebe que até o traço dele tem um processo. Sim. Até os traços de desenvolvimento de projeto, o que ele utiliza para ambientar, existe dentro do escopo dele. Se ele quer uma casa mais rústica, ele já sabe os componentes que ele vai utilizar para aquele modelo rústico. Se ele quer uma casa mais moderna, ele sabe os componentes que ele vai utilizar. Só que é engraçado que isso não é organizado na maioria dos escritórios. E o que acontece, né? E o grande problema, ele não tendo essa visão e não deixando claro para a equipe, que daí já entra na gestão de pessoas. Se ele não deixa claro para a equipe qual é o DNA dele, a essência, deixar tudo aquilo, olha, nós vamos ter, para sketch tem uma série de bloquinhos aqui que a gente gosta mais, para que ter 10, 20 camas para o seu estagiário ficar na dúvida, né? Você tem um padrão, então esses padrões sim são replicáveis. Agora, o que adianta um empresário ter, um empresário, empreendedor, arquiteto, né? Ter um traço maravilhoso, uma capacidade criativa incrível e ele não ter comunicação com a tua equipe. Então, a falta de comunicação, que eu falo que é também um dos pilares no meu método, é a comunicação. Você tem que comunicar o que você quer. Teu estagiário, tua equipe não sabe o que você quer. Então, para a gente não ter retrabalho e tudo isso cai em horas trabalhadas, você tem que saber comunicar. Isso que você está falando está se transformando em algo recorrente dentro do nosso podcast e bem importante, porque o arquiteto que gere o estratégico do negócio, ele basicamente fala com diferentes tipos de pessoas, desde um diretor de uma empresa, um fornecedor de material e o pedreiro na obra, que são níveis de consciência e diálogos totalmente diferentes, a sua equipe. Então, isso vem se tornando recorrente dentro dos podcasts, a qualidade da sua comunicação. E se ela está organizada, a qualidade da sua comunicação chega certo para todo mundo. Então, você percebe, bons gestores de obra, ele tem um processo bem definido, escrito e visual, mais visual do que escrito, para a pessoa que vai interpretar lá no chão da obra, né? E a sua comunicação com esse cara é totalmente diferente com o seu cliente e com sua equipe. Como que você fez dentro desse... acaba sendo um pouco intuitivo, né? Inicialmente. Mas sem estudo, inicialmente assim. Exato. Como que você traz isso para dentro do seu escritório? Tá. Eu acho que por estudar muito a fundo essa parte de gestão, a gente vê que, primeiro que a gente não faz nada sozinho, então a gente tem que... a conversa com os nossos colaboradores tem que ser muito efetiva. E principalmente, não é só eu explicar, vou dar um exemplo bem simples, né? Dessas mesmas 10 camas, 12 camas que a gente tem num bloquinho, e falar assim, olha, essas 3 aqui eu uso. Se você não ensina para os seus colaboradores o DNA da sua empresa, se você não lidera, você tem que liderar, e liderar é inspirar, né? E querer desenvolver o outro ser humano. Então, dentro do escritório, os meus estagiários, eles podem fazer de tudo. Lá no meu patamar agora, do tamanho que eu estou, todos fazem tudo. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque eu quero lapidar aquele ser humano que vai ser um arquiteto dali poucos meses. Eu não quero deixar aquele colaborador como um cadista, né? Como alguém que só faz imagem de Lumion. Eu quero que realmente ele passe por todas as áreas, porque daí eu estou desenvolvendo um outro ser humano. E isso está na minha essência e no meu propósito.
realmente, aí já vem lá de trás o que a gente precisa desenvolver no outro. E sabe o que eu me lembrei agora? Que a virada de chave minha aconteceu quando eu estava inconformada lá em casa, quando eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre. É isso, né? Isso. Às vezes eu confundo. Ele foi a grande virada para mim, porque ele falou assim, que ser humano, de forma bem resumida, né, parafraseando, ser humano que você é se você não ajuda outro ser humano, né? Então, você tem que crescer, porque quando você cresce uma cadeia toda. Então, a minha vida hoje, o meu grande propósito, quando eu inicialmente abri escritório, o propósito que eu tinha descoberto era esse propósito de satisfazer, de ser servil ao meu cliente. Hoje eu tenho duplo propósito de ser servil ao meu cliente, então que delícia realizar os sonhos, ser servil, porque a nossa profissão é ser servil, não é de glamour, né? Não tem essa bater salto em obra, não é glamour, não. A gente vive muito, mas a gente tem que ser servil, solucionar, fazer com amor, porque ele entrega muito pra gente, muitos sonhos, né? É a vida dele, né? Família ali por trás, economia de anos, então a gente tem que realizar. E o meu outro propósito, assim como eu percebia que eu ensinava muito meus clientes a melhor escolha do porcelanato, a melhor escolha do rodapé, e eu tenho maior paciência, e todo mundo fala, Ana, você foi professora? Né? Então, o meu outro propósito, que foi na virada de chave também, foi isso, de desenvolver os outros seres humanos. Então, no meu escritório, quando elas brincam, que eu sou uma mãezona e coisa e tal, né? A gente tem esse lado carinhoso, mas a gente tem o lado de realmente ensinar. E às vezes eu tenho que parar um pouquinho ali e ensinar e mostrar para eles o que é um bastidor no escritório, porque eles participam de tudo comigo. É incrível essa parte de desenvolvimento de pessoas. Desculpa, Lucas, tô com um raciocínio na cabeça. É incrível essa parte de desenvolvimento de pessoas no seguinte sentido. Quando a gente está desenvolvendo o próximo, sem querer perceber, a gente está se autodesenvolvendo. Sem dúvida. E é muito maluco quando a gente começa a descobrir no próximo que a gente tá tendo essa troca, os pontos fortes que essa pessoa tem que a gente não tem. Então, sempre quando antigamente eu pensava, pô, a gente tem que contratar pessoas para desenvolver uma parte deficitária, uma dificuldade dentro da empresa. Mas, na verdade, eu acredito que no livro Arquiteto Empreendedor, o final do livro, a gente fala da pirâmide de Maslow, né? Uhum. Que é para você se sentir autossuficiente ao ponto de se desplugar. Como você vai se desplugar de algo de que você não tenha dentro da sua equipe pessoas melhores do que você? Então, dentro da cadeia do desenvolvimento, de inspirar as pessoas, eu acredito bastante dentro do que você está falando, o quão bom desenvolver e você potencializar no próximo e na pessoa, no seu liderado, aquele potencial que ele tem a mais que você não tem. Exatamente. E que em um determinado momento eu vou perceber que eu vou poder sair da piscina e a piscina vai continuar girando e eu não sou o arquiteto do meu próprio... Eu não sou o funcionário da minha própria empresa e eu consigo ficar no estratégico, que é como você está hoje. Que bem ou mal, falando com relação a isso, eu vou até trazer, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A maioria das pessoas diz, mas eu vou treinar essa pessoa e daqui 6 meses ele vai sair e vai montar um escritório dele, vai ser meu concorrente, que é o que a grande maioria pensa. Mas é muito pelo contrário, né? E aí, mais uma vez, eu falo que o óbvio precisa ser dito. Porque se a gente faz esse treinamento, que é tudo que você falou, eu tô colocando forças que hoje eu não tenho, que essa pessoa às vezes ela tem. E isso é liderar, é eu entender qual é a maior força que ele tem e o que ele vai agregar para minha empresa. Se daqui 6 meses ele resolver sair, parabéns, porque o seu trabalho foi feito, os resultados que você precisava a pessoa entregou e você usufruiu desses resultados, e agora próximo pro próximo pessoa. Então acho que a gente tem que também não ter você tá esse apego assim, pro mercado um profissional que foi lapidado por você, que às vezes tem qualidade superior. Então, que delícia entregar para o mercado um profissional.
E outra, todo mundo merece, né? Eu falo, e o desenvolvimento pessoal não tem coisa melhor. Então, a gente sai mais forte, né? Muito mais forte. E que legal, vamos ter concorrentes naquele sentido de eles vão concorrer para o mesmo bem que eu. Que é traduzir os sonhos de outras pessoas. Então, olha só que cadeia grande a gente vai fazer. Agora, o que adianta eu segurar os maiores valores para mim, não abrir para eles, além de eu ficar sobrecarregado e nunca conseguir sair do nível operacional ou gerencial da minha empresa, né? Não conseguir tirar uma férias decente, trabalhar de segunda a segunda, levar trabalho para casa, final de semana. Então, além desse egoísmo todo, eu não consigo escalar, não consigo crescer. Então, não, eu tenho que desenvolver os outros e todos juntos a gente consegue escalar. E para mim isso é muito claro, muito natural, muito nítido, é uma coisa que a gente faz, né? É a nossa vida lá no escritório. E por isso que agora o meu grande viés é começar a treinar outros profissionais, né? Então, uma primeira vez eu escutei de um profissional assim, mas eu vou fazer um curso, uma mentoria com a minha concorrente. Gente, não tem isso, nós concorremos para o mesmo fim, né? Isso é a concorrência. E isso que é muito legal. Então, hoje veia qual de que ensino... é o seu desafio profissional? Bom, seu principal desafio profissional. O meu principal desafio agora é que eu estou na parte estratégica do escritório, né? Então, a gente tem o nível lá operacional, o gerencial, que é onde a gente começa a delegar, né? Parte de marketing, financeiro, administrativo, e a gente tem que sempre visar já o nível estratégico do escritório. Você acha que vale a pena trazer alguém, às vezes, sempre com perfil empreendedor, ou uma pessoa mais com perfil só trabalhar para alguém, sabe? No quesito tag de arquitetos e designers que trabalham com você. Como que tá dividida a sua equipe e como que ela a gente precisa dos dois, Lucas. A gente precisa dos dois. Porque, assim, tem gente que não nasceu para empreender e tá tudo bem. Né? Tem gente que pode estar escutando e falar, mas não é a realidade que eu quero para minha vida. Veja se você não tem crenças limitantes, que você pode ter. Se você não tiver e quiser trabalhar para algum escritório, tá tudo bem. E seja muito feliz e seja simplesmente o melhor. É só isso que você tem que ser, o melhor em tudo que você faz. Então, isso eu também bato muito na tecla. Gente, esse é o seu melhor? Eu acho que podia melhorar. Beleza, então, no próximo vamos melhorar. Eu sempre falo, é o seu melhor, a gente tem que dar o nosso melhor. É a melhor entrega para o nosso cliente, a melhor entrega para os nossos colaboradores e agora a nossa melhor entrega para os mentorados, né? E isso vai aí no meu principal desafio, que agora eu estou no nível estratégico do escritório. Atendo, gente, parte de briefing, tudo ainda é comigo. Por quê? Porque o cliente quer esse relacionamento pessoal, mas também sempre a gente tem alguém escutando quando é possível, participando do briefing, né? Mas para que a gente consiga realmente ficar na parte estratégica. Então, o atendimento pessoal com o meu cliente eu sempre dou, mas também, se precisar tirar dúvida com a equipe, sempre tenho, né? Por exemplo, eu tenho uma estagiária que é sênior, que também ajuda as outras estagiárias, né? Então, a gente tem que ir escalonando isso também dentro do escritório. E na parte estratégica, hoje eu estou com o lançamento de infoprodutos, né? Então, a gente tem que fazer fortes parcerias, a prospecção de uma forma macro e também o infoprodutos. E agora é onde eu entrei nesse mercado, que é o meu novo propósito, não é o novo, o que eu acrescentei uma extensão, que é sair do ensino dos meus clientes e colaboradores, e agora eu estou fazendo essa parte de ensino para outros arquitetos, engenheiros, design de interiores que precisam, distribuindo mesmo o que conteúdo. Não sabem como fazer, e eu tenho tanto prazer em ensinar, e eles precisam tanto porque eu precisei, né? Como eu falo que eu fui o avatar transformado, eu precisei. E lá atrás me pegaram na mão, né? Porque sozinho, gente, a gente vai, mas a gente vai devagar. Sim. E quando a gente precisa... Você chega em algum lugar. Você chega. Só que você vai chegar no tempo, vai ser muito mais demorado, né? E quando tem alguém ali já te dando todas as dicas, te pegando pela mão, faz isso, não faz, olha, aqui deu certo isso. Você tem a chance de crescer, de performar muito mais, né? Então é isso, esse também é o meu novo propósito e por isso é um novo desafio, né? Porque o meu estudo aumentou demais e olha a importância de eu ter um caixa no meu escritório, que foi quando eu pude, o ano passado,
investir muito em cursos. Eu invisto muito em cursos. E essa parte de cursos vem do meu caixa que eu tenho no meu escritório. Então, eu tenho um caixa para desenvolvimento justamente para isso. Então, o ano passado, eu participei de uma mentoria de mais de 40 mil reais, e eu consegui pagar uma mentoria de um alto valor, que eu sabia que ia agregar muito para minha vida. Que não afetou o seu negócio, financeiramente, não afetou sua vida. Exatamente, e continua lá, né? nada. Legal. As minhas férias continuam existindo, meu prolabore continua existindo, tá tudo ok. Mas eu tinha um caixa fortalecido. A gente nem conseguiu falar hoje de caixa, mas não tem problema. A gente vai falando com o tempo, as pessoas vão seguindo a gente vai falando um pouquinho mais de caixa. Como é importante conhecer os números. Pegando um pouco desse gancho de números... E estudar, né? Eu sou cara financeiro, eu sou engenheiro civil de formação, amo números. Eu sou uma pessoa que eu foco tudo nisso. Eu acho que assim, a gente não consegue dar nenhum passo se a gente não tem essa base financeira, que foi o que você falou. Tudo bem, hoje eu não tenho caixa nenhum, porque eu tô com caixa zerado e tudo mais. Mas legal, minha primeira meta tem que ser alcançar um caixa. Que seja um mês do faturamento da empresa, ou um mês do meu faturamento pessoal, da minha... E não é difícil fazer isso, né, Lucas? É que as pessoas não param pra... Mas tem que ter a pessoa não sabe o que entra, o que sai. E sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que a gente não falou da pessoa física e da pessoa jurídica, e eu acho que já tá acabando o nosso tempo, não sei. Já tá chegando no finalzinho, mas dá pra falar um pouquinho mais. Porque o maior erro do empreendedor é não separar suas contas, gente. Pelo amor de Deus, separem conta física, da conta jurídica. É muito simples. Uma conta bancária você já tem, que provavelmente é da sua pessoa física. Eu falo que eu dou uma dica que é preciosa. Faz a sua conta pessoa jurídica nesses bancos que não tem tarifa. A gente tem aí no Nubank, não precisa nem ter CNPJ aberto, é só abrir lá e trabalhar separado os valores. Mas separa. Né? Daí, a partir disso, você vai conseguir visualizar os seus valores. É o que eu já falei, correr atrás das suas metas, porque você tem aquele X de custo fixo ali, que você não tem como negociar o teu aluguel, você não tem como negociar a tua luz, tua água, que vão cortar, e você tem os seus custos variáveis. Então, você tem que ter a visão desses custos, e daí assim você consegue fazer o caixa, lógico, tudo tem uma técnica, um percentual que a gente se aprofunda, não dá para falar aqui hoje, e nisso você consegue deixar também um percentual para investimento, investir em você, porque quanto mais você investe em você, mais você cresce. E aí não é só também investimento, é investimento em aparência, é investimento em educação, é investimento nas pessoas ao redor. Então tudo isso provoca um resultado muito significativo no final das contas, no final do mês, no final do ano. Então, entender realmente quais são esses gargalos, a gente ter um poder de compra, ter um caixa saudável, ter uma empresa que se sustenta de forma saudável e sustentável, a gente consegue evoluir, né? Tem um ponto muito legal que hoje em dia tem muita questão do ESG, né? As empresas tentando trazer muita questão de sustentabilidade e tudo mais. E aí, a sustentabilidade nos últimos anos cunhou-se que teoricamente é só o verde, né? É só o meio ambiente é ser sustentável. Só que muito pelo contrário. A sustentabilidade, o ser sustentável, envolve o pilar financeiro principalmente. Porque se minha empresa ela não é sustentável financeiramente, eu vou quebrar. Então não adianta... E você derruba uma cadeia de colaboradores que está lá atrás. Exato. Não adianta só eu utilizar uma madeira de reflorestamento, utilizar não sei o que, tal. Eu utilizo materiais Green que não sei o quê. E blá, blá, blá. E eu não ser sustentável e minha empresa não ser sustentável financeiramente. É exatamente o que você comentou. A gente vai lá, tudo bem, eu tenho 5 colaboradores, 10 colaboradores e eu não quebrei minha empresa, o que vai acontecer com essas pessoas? Então não adianta a gente só pensar nesse lado. E você consegue olhar também, né? Mesmo com esse princípio sendo mais aplicado às grandes empresas, etc. Então a gente também pode realmente trazer para o micro, né? Também a parte de contratação dos funcionários. Será que a gente pensa em evoluir também aquele colaborador que tem uma condição financeira? Porque a gente, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas você está abrindo oportunidade para aquele que tem uma deficiência física, ou então tem alguma limitação, um financeiro, porque que delícia você conseguir desenvolver pessoas que têm uma condição financeira
mais comprometida e que não tem oportunidade, né? É muito às vezes que alguém não olha para eles. De uma pessoa que é do nosso setor, um dos nossos primeiros podcasts. Eu tava lembrando dele do Rafa Preto. Do Rafa Preto. Ele tem um trabalho muito bonito com autistas. Né? Quem não assistiu a primeira temporada do Arquiteto Empreendedor, acho que foi o 2º ou 3º episódio. Isso. Ele fala de um trabalho que ele tem com um autista em desenvolvimento de produtos e tudo mais. Eu não vou saber explicar o certo. Ele fala muito no 2º episódio. É legal fazer o que é lucrativo, mas também é lucrativo a gente pensar e olhar para o lado social. Eu falo que toda empresa, a gente quando abre um CNPJ, você tem um nome, razão social. Toda empresa, ela tem como objetivo principal impactar o social. Exatamente. Então, se a gente negligencia muito isso, né? Acho que poucas empresas, de fato, operam como uma razão social ou como um cunho social. Mas você, por mais que não tenha uma ação de, eu forneço cesta básica, eu não sei o que lá. Não, mas você emprega pessoas, você melhora uma sociedade, você melhora através da educação, através do conhecimento, as pessoas que estão dentro da sua empresa, da sua companhia. Então, ele tem um cunho social que movimenta a sociedade, né? Então, a gente também, às vezes, tem que olhar um pouco mais direcionado para isso e entender o que a gente pode melhorar no desenvolvimento pessoal. Eu falo que o rolê todo, como eu aprendi também com o meu mentor, o rolê todo não é sobre mim, né? É sobre o outro. Então, tem algo que eu aprendi que também mudou muito da minha mentalidade, falando um pouco em mentalidade, que a gente tem que desenvolver isso no outro, né? No arquiteto recém-formado, ou quem já tem um pouco de caminhada aí, mas está com o CPF um pouco fraco, a gente tem que realmente injetar um ânimo e algumas técnicas de desenvolvimento pessoal. Vamos deixar um pouquinho daí as crenças, etc e tal, fortalecer, porque o rolê todo não é sobre a gente, é sobre o outro. Então a gente tem que entender o doar-se para o outro, o fazer pelo outro, e às vezes tem uma palavra que é ambição, e tem gente que acha que a ambição é algo muito feio, né? E não, na verdade a ambição é onde você ter algo que você deseja, né? A gente não está falando aqui em ter uma inveja, e tem até uma outra palavra que não me ocorre agora, que é você fazer tudo a todo custo e prejudicar alguém. Não, mas você tem que desejar estar num estado melhor. Mas eu não tenho ambição, eu não quero crescer. E isso é uma crença incrível, né? Eu não quero crescer. Mas não é sobre você, meu colega. Não é sobre você. São as pessoas que você vai impactar. Gente, a hora que você aprende esse rolê todo, você acorda de uma maneira diferente para ir trabalhar. Para de ser egoísta, não é sobre você. É sobre o outro, é sobre a sua família, que você vai ter muito mais tempo para ela. São sobre os outros colaboradores que você vai estar dando oportunidade, chance para aprender com você e seja o melhor profissional para ensinar. Né? Você tem que, é o que você vai colocar no mercado, é o que vai... A gente vai melhorar o mundo se a gente pensar dessa forma. Não estou sendo poliana, não. É que realmente é isso. O rolê é sobre o outro. É o tempo que eu vou ter de qualidade, é o tempo que eu vou ter quando eu estruturo todo o meu escritório, o tempo para fazer atividade física, porque o que adianta a gente ficar trabalhando de segunda a segunda e não conseguir desfrutar. Muita gente fala, Ana, que delícia, você vive viajando. Eu corro atrás das minhas metas. Eu tenho tantas as minhas metas, tenho as minhas metas de Clube Casa também, que é muito legal. Então, eu tenho as minhas metas profissionais, eu corro atrás, desfruto a vida? Desfruto. Por quê? Porque de segunda a sexta eu estou ali no escritório, mas o meu escritório está estruturado. O meu escritório está super estruturado para que eu consiga sair. Então, hoje, que delícia, estou aqui com vocês em São Paulo. Tivemos aí 2h30 de viagem, então meus 5 horas de viagem, isso não vai atrapalhar o andamento do meu escritório. A empresa continua da mesma forma. A empresa está continuando da mesma forma, né? Estamos aqui fazendo... O WhatsApp bombando também. Mas a gente tem quem cuide pra gente também, uma coisa ou outra responder, Com mas certeza. algumas dúvidas, mas bomba, né? Não tem como. Mas a gente dá um jeito e a gente vai aprendendo. Gestão do tempo é outra coisa incrível, né? Que não dava pra falar também, mas é gestão de tempo, gente. A qualidade de vida que você vai ter se você saber gerir melhor o teu escritório. Então, a gente tá chegando no final. É vasto, toda né? Conversa boa tem muito assunto pra falar, né? Então isso que é legal. Eu queria deixar uma mensagem final já, Vi. Quer
Posso para ela. Queria agradecer seu tempo de qualidade com a gente. Que delícia. É muito bom ver pessoas que tá indo nesse viés de educação. Eu acho que a educação, ela tende a melhorar não só o indivíduo, nós mesmos, mas aproximar do outro e desenvolver as pessoas. Então, obrigado pelo seu tempo. E é isso. Não, deixa uma mensagem final também e as redes sociais onde as pessoas possam te encontrar. A frase final, que é as frases de podcast, etc. A gente ensaia, eu não ensaiei, porque isso faz parte já das minhas palestras, né? Primeiro, realmente, que para a gente crescer, a gente tem que empreender, mas o que eu gostaria de deixar a mensagem para os arquitetos é que o ativo de maior valor dentro de uma empresa somos nós. A gente não falou quase nada sobre hora trabalhada, que aqui a gente ia falar muito isso. É a principal ferramenta que o arquiteto tem que aprender, né, que é o nosso pilar principal, mas que realmente a gente é o ativo de maior valor. Né, e para escalar, a gente tem que se conhecer os nossos números, conhecer esse valor nosso, deixar o operacional realizar o trabalho operacional mesmo de formiguinha, para que a gente saia um pouco e a gente tenha toda essa qualidade, né? Uma cadeia toda envolvida. Um escritório é complexo, mas é super fácil de se tocar, né? Desde que você aprenda, e aprenda pelas mãos certas, né? Então, assim, procurem estudo, procurem mentoria, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto financeiro e saudável da sua empresa. Eu reforço, né? No mercado hoje, alguém já fez o que você quer fazer. Exatamente. Então é só ir atrás, tentar descobrir o passo a passo e tentar desdobrar isso para a sua realidade, né? E é um prazer. Muito obrigada pelo convite. É uma delícia falar sobre empreendedorismo com vocês. Já sigo, já li o livro. E quem quiser me acompanhar também, agora a gente tem a parte de mentoria, né? Para os arquitetos, designers e engenheiros, de gestão de escritórios, que é muito legal. Quem quiser me achar é anapaulabelesia.design. Belesia são 2 L's e S. S. Ele tem o som de Z, mas ele escreve com 2 L's, S. Então, de novo, @anapaulabelesia. anapaulabelesia.design. Legal. Tá bom? E é um prazer tê-los lá na nossa página. E a gente tem muito conteúdo de empreendedorismo e gestão. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo. Você também nos encontra nas redes sociais com @arquitetoempreendedor_, @v.martinelligomes e o meu @oalmeidalucas. E que precisar também, estamos à disposição. Tem muito assunto, muito conteúdo de gestão e empreendedorismo. A gente vai ter mais alguns episódios trazendo sobre algumas trajetórias e como isso pode ser usado no seu dia a dia. Então, até o próximo Arquiteto Empreendedor. Tchau, tchau.